Olá! É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalismo, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes. Isso é o que diz no Estatuto da Criança e do Adolescente. No programa Novas Fronteiras, nós vamos falar sobre o direito da infância e adolescência no Brasil. Desde 1990, a Lei 8.069 busca proteger as crianças e adolescentes, aplicando-se a quem se encontra em fase de desenvolvimento, de 0 a 18 anos incompletos. É o principal instrumento normativo de combate à evasão escolar, violência, mortalidade, trabalho infantil e tantas outras violações de direitos. Entretanto, quase 33 anos depois de o Estatuto ser editado e com vários avanços jurídicos e legislativos, a realidade de milhares de crianças ainda é de abandono, exclusão, violência e desrespeito aos direitos fundamentais. Para falarmos sobre este assunto, a gente recebe a professora, pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Santa Catarina, Josiane Rose Petri Veronese. Seja bem-vinda, professora. Quem também participa deste bate-papo é a pesquisadora e professora do curso de Direito da Universidade Franciscana, Rosane Leal da Silva. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu começo perguntando, então, para a professora Josiane. Vamos voltar, então, um pouco na linha do tempo. Antes da Constituição Federal, os direitos das crianças e adolescentes eram regidos pelo Código de Menores. De lá para cá, professora, o quanto já avançamos e o quanto ainda precisamos avançar sobre este tema? Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar assim os meus sentimentos profundos, com as famílias enlutadas em Blumenau, diante desta tragédia que vivemos dias atrás. De fato, como tu colocaste nesta linha do tempo, o Brasil anterior ao atual sistema, que é o sistema da proteção integral, nós vivemos sob a égide de dois códigos de menores. O de 1927, que trazia expressões como menor exposto, menor delinquente, menor vadio de capoeira, entre outros, e depois o de 1979, no ano em que praticamente no mundo inteiro se acenava pela necessária construção de um direito que fosse comum a todas as crianças, o Brasil insistia ainda nessa ideia minorista da exclusão, com o Código de Menores de 79. E depois, com o processo de abertura política do país, em que conseguirmos quebrar com o regime civil-militar, e adentramos com esse novo sistema, posto, como tu colocaste no início, com a Constituição Federal de 88, e toda essa matéria foi regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. De fato, foram inúmeras os grandes avanços, que nós temos a partir da Constituição Federal. O mais singular e menos escutado, que são as expressões criança e adolescente, em substituição aos menores, Esse menorismo que, na realidade, significava tão somente para crianças pobres, os vulneráveis sociais. Então, hoje, por parte, sobretudo para nós do direito, esse desejo que o sistema, de fato, entenda a compreensão desta tecnologia nova. Um dos outros grandes avanços da nova lei, do Estatuto da Criança, que agora já não é tão nova, como tu disseste, praticamente 33 anos, é essa compreensão da responsabilidade compartilhada, família, Estado e sociedade. Então, nesse aspecto, a gente percebe, nesse período, por exemplo, na grande violência que vivemos, onde está a falha, no que estamos de fato falhando. Porque nós não podemos esquecer de uma premissa que está ali no artigo 18 do Estatuto e depois no artigo 70 também, que é dever de todos zelar pelos direitos da criança e do adolescente.
Perfeito. Professora Rosane, nós podemos citar o caso de milhares de crianças que vivem, crianças e adolescentes, né, que vivem em situação de vulnerabilidade social, o que infelizmente a gente sabe que aumentou muito com a pandemia, principalmente em relação à violência nas famílias, fome, problemas na educação e a evasão escolar. Quais são as medidas que nós podemos dizer, então, que precisam ser tomadas, né, pela população e também pelo poder público para que a gente possa tentar mudar, nem que seja um pouco, essa realidade? Certo. Este é um tema bastante sensível e que estamos ainda a sofrer os impactos, e creio que em vários segmentos, tanto na família, na sociedade, aparecendo isso muito claramente nas escolas, vamos ainda por muito tempo sofrer os impactos negativos e o saldo negativo dessa pandemia, né? Confinados em casa, muitas crianças sofreram inúmeras violências intrafamiliares e que não tiveram nem na escola a oportunidade que antes havia de os professores verificarem esses casos de violência e relatarem aos conselhos tutelares, e tampouco nos postos, unidades de saúde, porque as pessoas ficaram mais em casa e, logicamente, diante de uma situação de incerteza, de desemprego, de medo, muitas famílias, inclusive, tiveram inúmeros problemas, né, e as crianças, nesse cenário, são as mais vulneráveis. Aliado a isso, o fato de estarem confinados em casa, longe do ambiente escolar, do momento de compartilhamento, de desenvolvimento de habilidades, trouxe inúmeros problemas, inclusive de aprendizagem, e como consequência, a evasão escolar, tanto por não ter tantas condições de ter acesso a tecnologias que estão muito segmentadas nas classes A e B, e, portanto, as crianças mais empobrecidas desse país, que são uma grande maioria, não conseguiram acompanhar com o mesmo rendimento, tampouco ter os mesmos acessos, né? E a escola também muitas vezes não permitiu isso por falta de condições, o que gerou, né, uma grande evasão, o que ainda se acresce do fato de termos muitas crianças que não é devido, é crime, mas que a gente sabe que acabam saindo da escola para auxiliar no sustento das suas famílias, né? Então, é um quadro bastante preocupante e que exige de todos, família, percebendo a importância da educação, a sociedade e especialmente o poder público na busca ativa e na ressignificação da escola, o espaço, né, como o espaço de crescimento e desenvolvimento dessas habilidades. Professora Josiane, nós temos visto, e a senhora inclusive referiu isso no início da sua fala, inúmeros casos de violência praticados em escolas, tendo como alvos estudantes, professores, e em alguns casos, inclusive, esses atos são praticados igualmente por adolescentes, inclusive idealizados também, infelizmente, muitas vezes com a participação de crianças, adultos, mas também instrumentalizando crianças e adolescentes para essas práticas. Na sua opinião, como educadora, como pesquisadora e também como alguém tão comprometida com a questão do direito e da fraternidade, que estratégias a senhora identifica como possíveis para o enfrentamento desse quadro? Então, professora, é uma questão muito, muito complexa este tema, né? Eu considero, assim, infeliz algumas respostas que têm sido dadas nesse momento em que estamos todos muito sensíveis, que é o ressurgimento de um Estado policial. Imaginem que a presença de um policial armado em frente de cada escola, né? A gente sabe que esse fato talvez cale momentaneamente a circunstância atual, mas não pode ser vista jamais como uma política, né, a longo prazo, porque experiências, inclusive nos Estados Unidos, demonstraram que esta opção de armamento, né, de ter segurança nas portas das escolas, não surte o efeito desejado. Então, como educadora, bem como, né, você e eu estamos nessa frente, né, eu entendo que sim, a educação ainda é a grande responsável, não é? Então, desde a questão ali de todos os envolvidos na escola, desde o aluno em si até a merendeira, né, todos compreenderam que estamos dentro desse mesmo processo.
E, essencialmente, eu acredito muito, e tu, né, acompanhas esse processo com a nossa ideia também, não só do estudo do direito da criança, mas também da fraternidade, que é cada vez mais a compreensão de uma cultura de paz. Eu acredito que somente a cultura de paz, ela pode ser efetivamente a grande resposta revolucionária nesse momento, né? Porque colocarmos armas, seguranças, isso vai cada vez mais visualizar ou o ódio, né, ou o medo, e não desejamos nenhuma coisa nem outra. Queremos uma sociedade que compreenda a importância macro da escola, né? Tanto é que tem se dito que não é uma violência na escola, essa dos atentados, mas é uma violência contra a escola, contra o sistema. Então, existe algo muito profundo em torno disso, né? Se nós tivermos essa concepção equivocada do medo, as crianças, nem os pais, desejarão que as suas crianças estejam na escola. E isso poderia, o quê? Fortalecer o homeschooling. E o homeschooling tem esse problema que tu colocaste no início da fala, que é exatamente roubar da criança a questão do relacionamento. E o relacionar-se na escola é fundamental. Então, essa criança também tem que estar, né, nesse contexto, saber quando ela pode ser vítima de violência, compreender. Então, é importante que as escolas também não se calem diante desse momento. Muito importante, né? A gente torce muito por essa cultura da paz, né, professoras? Porque a gente sabe que a gente vem de uma semana aí que pais, alunos entraram em pânico, não só lá em Blumenau, né, que infelizmente aconteceu essa tragédia, mas em todo o Brasil. Professora Josiane, de que forma, então, o mundo jurídico trabalha para fazer valer o direito da infância aqui no país? Vejam só, são várias frentes, né? Uma frente fundamental seria também as universidades. Então, não é à toa que o MEC, o ano passado, colocou como todos os currículos, né, do curso de Direito deverão ter de forma obrigatória a disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. Aliás, já está tarde, né, este processo. E talvez tudo isso que a gente assista hoje sinalize que realmente a importância da sociedade, né, entender, e a sociedade aqui vista também como as instituições, a importância desse direito. E não somente, então, em termos das universidades, nós pensemos o papel do Conselho Nacional de Justiça, das promotorias, das defensorias públicas, né, por todo esse país. Mas, assim, a universidade, ela tem esse papel fundamental, que é fazer com que, em especial, o aluno do direito, né, compreenda que este direito da criança e do adolescente, ele firma-se na prevenção, na proteção, na promoção e defesa do direito, né? Então, nós, enquanto professores das instituições universitárias, temos, né, a obrigação de fazer conhecer este direito que é tão novo, se for visto em relação aos outros direitos, né, o direito penal, o direito civil. E mais do que isso também, um processo que tem sido muito identificado, que no passado se achava que o direito da criança fosse um resumo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito da criança, ele ultrapassa, né, esse próprio limite do Estatuto. Vejam só, um exemplo disso é a questão que se refere no direito de família, em que durante muito tempo se usou a expressão direito à visita, né, do pai ou da mãe que não estava com a guarda da criança. E o direito da criança e adolescente vem dizer não é visita, um pai ou uma mãe não tem direito só de visitar, e sim de viver, né, de compartilhar com esta criança, porque é um direito dela, o direito de ter essa convivência. Outros fenômenos que apontam sobre isso, por exemplo, o marco legal da primeira infância, vejam só a incidência dele sobre o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, mas tomemos o exemplo do Código de Processo Penal. Então, o marco legal da primeira infância deu a visibilidade que é possível nós termos a prisão domiciliar para a gestante, né, para as mães de crianças até 12 anos e também para os pais, se for comprovado que ele era o foco, né, de sustento em relação a essa criança. Então, vejam só que esse nosso direito, ele passa a incidir sobre outras áreas, né, não somente o Estatuto da Criança e do Adolescente em si. Professora Rosane, a gente vê diariamente, né, infelizmente, na
nas notícias, como casos, né, de Blumenau, que acabou acontecendo essa tragédia, casos também de pais sendo condenados pela morte dos próprios filhos. Diante disso, que lacunas ainda precisam ser preenchidas para que a sociedade forneça, então, um mecanismo de proteção a essas milhares de crianças e adolescentes? Creio que, antes de pensarmos em lacunas legislativas, não é tanto uma questão da norma, mas uma questão da compreensão do ser criança e adolescente e do que isso implica de responsabilidade para as famílias, a sociedade e o Estado, que são todos copartícipes, né, numa grande responsabilidade de efetivar esses direitos. E quando nós dizemos que eles são sujeitos de direitos, isso significa que tem uma série de direitos fundamentais que não podem ser violados, nem a pretexto de educar, que muitos pais assim o fazem, quanto relegados, né, a uma condição de não efetivação. Então, para ser bastante objetiva na resposta, creio que nós precisamos ter uma efetividade da legislação, né, e pensar que precisamos sempre ir adequando essa legislação a outros elementos que vão surgindo na sociedade. É uma grande pauta que temos que enfrentar, é a questão do uso das redes sociais, é a questão do uso das tecnologias por crianças e adolescentes, e se assim, fosse pensar numa grande questão a avançar neste século, é esta relação entre família, entre crianças e adolescentes, o mundo adulto e o uso das tecnologias. Então, aponto este como grande referencial para refletirmos para os próximos tempos. Já é da pauta de hoje, da pauta do dia, mas que precisamos ainda de uma melhor compreensão na área jurídica. Professora Josiane, considerando o tema que a infância e a adolescência abre esse caminho para um diálogo interdisciplinar, né, permitindo essa interface do direito com a área da educação, da psicologia, do serviço social, dos profissionais da saúde como um todo, né, que precisam manter esse diálogo. Inclusive, o Estatuto apresenta muito fortemente o papel da equipe interprofissional, né, e que está tão necessário nesse momento para compreendermos, inclusive, o que está acontecendo. A senhora referia agora há pouco também que muitos cursos jurídicos não têm sequer a disciplina como obrigatória. Então, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para, né, os estudantes. Nós temos essa disciplina como obrigatória na Universidade Franciscana há muitos anos, consideramos como algo muito importante na formação dos juristas. Que mensagem a senhora deixaria para os nossos acadêmicos, especialmente aqui os acadêmicos de direito, mas pensando nesse diálogo com as outras áreas, nesse momento tão sensível que estamos a viver? Obrigada, professora. Sim, então, antes de mais nada, de fato, eu acho que poucas leis, elas tenham sido construídas como foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesta compreensão inter e multidisciplinar, não é? Então, em termos, o próprio mundo da educação, da psicologia, né? O serviço social e todas as áreas ligadas à saúde, em vários momentos, se fizermos uma leitura atenta, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente percebe essa interlocução. E esta interlocução, ela se faz ainda mais necessária, né? Até por uma questão bastante simples, mas necessária, o quanto que esse direito ele tem que atingir a todos, até em termos de linguagem. Então, nós precisamos perder um pouquinho uma certa juridiquez, né, e termos uma linguagem que efetivamente alcance, né? Exemplo disso, por exemplo, a questão da autoridade, né? Muitos até dizem que o Estatuto, ele lançou, assim, uma ideia muito equivocada de desrespeito com os pais, não é? Porque nós temos ainda firmado no conceito jurídico muito a ideia da autoridade no sentido de auctoritas, latina, aquele que impõe um certo poder. E quem sabe a gente mude essa visão da expressão autoridade
para a linguagem grega, que é aquele, sim, que se identifica com o crescer do outro, olhar nos olhos, não é? Talvez quantas situações a gente percebe isso das famílias, né? Claro, não estou querendo dizer com isso de culpabilizar a família nesse momento. Isso é o discurso do passado, né? Mas quantas famílias também têm perdido o seu papel, né? De colocar as virtudes, de olhar nos olhos das crianças, né? Se a gente, enquanto adulto, às vezes começa a condenar o uso excessivo do celular, né, do tablet, das redes sociais, mas quantos adultos se perdem nesse processo e quando a criança chega, está lá, perdido também esse adulto em meio, né, à tela. Então, é necessário a gente retomar, enquanto família, essa ideia dessa proteção primeira. Cobrarmos da sociedade o seu posicionamento, não é? No sentido que não podemos admitir tanto lixo, tanto discurso de ódio ser colocado nessas redes. E do poder público, esse papel assente, verdadeiro também, né, de fiscalização, de propor ideias específicas, e também pensar esse campo, algo que é extremamente necessário, né, para nós que trabalhamos com o direito da criança. Pensar em políticas públicas específicas a partir de cada demanda. Então, por exemplo, é necessário a gente entender que quando se fala em política pública, não são políticas de governo, né, que altera-se a cada ano, um outro político entra, não é nesse sentido, e sim políticas de Estado. Quando o Brasil optou e disse que a criança e adolescente passaram a ser prioridades absolutas constitucionais, significa que tudo, né, deverá estar, né, com um olhar voltado para este ser sujeito de direitos. Então, o que eu diria para os queridos acadêmicos, né, da universidade é que estudem o direito da criança, se apaixonem por ele, porque verão a beleza, a importância, a imprescindibilidade de compreendermos o direito da criança e do adolescente. E o quão é importante, né, professoras, que esse programa sirva também um pouco de consciência, né, para a sociedade em geral, para as famílias, que a gente possa contribuir, né, de alguma forma para que leis como do Estatuto da Criança e do Adolescente não fiquem apenas no papel, mas sim sejam cobradas, sejam aplicadas e que a gente possa cada vez mais sempre proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Quero agradecer a presença da professora Josiane, que pôde compartilhar então um pouco conosco, né, todos os seus conhecimentos, seus estudos. Muito obrigada pela participação, professora Josiane. Muito obrigada também, foi uma honra enorme, né? E uma alegria, mesmo em momentos de grande dificuldade que vivemos, mas saber que um programa como esse, ele chega a tantos, né? É como se fosse assim, uma gota de esperança em meio a esse processo tão difícil que vivemos. Muito obrigada. Agradeço também a presença da professora Rosane, muito obrigada por contribuir com seus conhecimentos e, né, reservar um pouquinho do seu tempo para conversar aqui conosco no Novas Fronteiras. Eu que agradeço, o prazer foi meu partilhar esse espaço com uma referência na área da infância e da adolescência, como é a professora Josiane Veronese. Muito obrigada. Eu agradeço também a presença de vocês. Para acompanhar esse programa, você pode acessar o nosso YouTube, o youtube.com/UFNTV. Também as nossas redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Até a próxima. Tchau!